Olá, pessoal. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Marina dos Santos, que está ficando mais conhecida esse ano como Marina do MST, né? Ela é dirigente nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, e é candidata a deputada estadual no Rio de Janeiro pelo PT. Agora, finalmente, a gente pode falar candidata, né, sem receio, a partir de hoje. Marina, tudo bem? Obrigada pelo seu tempo aqui na TV 247. Já vou começar com a primeira pergunta. Queria saber um pouco da sua história, falar um pouco como é que você começou a sua relação com o MST, com a militância sem terra. Como é que o MST entrou na sua vida? Olá para todos que estão aqui, estão nos assistindo ou estão compartilhando desse momento com a gente. Uma alegria estar aqui outra vez nesse diálogo, enfim. Bom, eu sou de família de origem camponesa, né, sem terra. Minha família é oriunda, meus pais de Barbacena, Minas Gerais. E no período forte do Brasil, especialmente do êxodo rural, foram migrando, né, até o Paraná, até a região sul do país. E aí eu nasci em Cascavel, no Paraná, no oeste do estado, e sempre tivemos um vínculo muito forte com as comunidades eclesiais de base, da Igreja Católica, enfim, que tinha esse contato direto com as famílias nas comunidades, enfim. E com isso, estava querendo muito continuar a estudar. Sempre fui boa estudiosa, e até os dias de hoje. E aí resolvi ir para o convento para poder continuar estudando. E assim, no meu trabalho ali, quase que estagiando, ainda adolescente, né, nos meus 14 anos, conheci então o MST através de uma celebração de uma missa em um acampamento do MST e fiquei encantada, né, com a vida ali, com a organização, com avaliação, planejamento, a organização da juventude, né, que se reuniu também naquele domingo para organizar o trabalho, a educação. E a celebração em si que a gente teve, né, lá com aquela missa campal, tudo que era da vida daquele acampamento é, se fez presente ali, né, na celebração, naquela missa. E aí eu fiquei super encantada, assim, porque aquilo era muito sobre a minha vida, né, sobre o trabalho de boia fria, trabalho na infância, né, pobreza, enfim, mas também com sonhos, né? Hoje vejo que aquela criança, aquela adolescente tinha sonhos, né, de trabalhar, de estudar, enfim. E aí fiquei no MST, então, desde esse dia, desde esse dia da missa, lá no acampamento, lá no oeste do Paraná. Eu tinha 14 anos, agora faz então 33 anos que eu faço parte do MST. Interessante que o seu início, né? Eu entrevistei a Ruth Venceremos aqui no 247 também, e ela também tem um início de trajetória no MST com o envolvimento com as comunidades eclesiais de base. Então, isso é muito forte, né? Bem interessante. E, Marina, como é que você foi parar no Rio de Janeiro, onde você está hoje, militando, fazendo campanha, e já faz um tempo que você tem uma militância forte no estado do Rio, né? Sim. Na década de 90, o MST decidiu se expandir, né, como movimento social a nível nacional. Então, nós já estávamos em vários estados, né, na maioria das regiões do país, e a década de 90, meados para frente, foi muito forte assim, para o MST, para a luta pela terra, para a luta pela reforma agrária no país. Uma que era início aí do neoliberalismo, né? Então estava crescendo já, começando essa articulação do agronegócio no Brasil, né? Essa articulação do latifúndio mais atrasado com os meios mais modernos, digamos assim, os bancos, as indústrias, enfim, né?
E marcou também meados da década de 90, o massacre de Eldorado dos Carajás, né? Então, foi um período forte ali que a gente teve que conciliar um processo de resistência do movimento social do campo, de articulação de sobrevivência, né, como movimento social. E aí, nesse período, nós tivemos muito, né, esse processo da solidariedade, tanto do Brasil quanto da sociedade internacional, né, para resistência, digamos, e também ampliar nossa luta nesse processo de resistência frente às ações do neoliberalismo, principalmente no campo, né, com essa novidade, digamos, do agronegócio. Então, nesse período, o MST se amplia, se consolida em muitas regiões do país, em alguns estados, e nisso sou transferida, então, pela direção nacional do MST, no caso do Paraná, para contribuir com esse processo, né, da luta pela terra, da organização da luta pela reforma agrária e da consolidação do MST, né, aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, vou morar em Campos dos Goytacazes, ao norte fluminense, e acabei me encantando, né, pelo estado do Rio de Janeiro, né, pelas potencialidades, pela diversidade, e por esse povo maravilhoso, né? E depois o estado do Rio, como é um estado o estado mais urbanizado do país, né? Que 96% da população é considerado urbano, e também o campo, né, se mistura com muitas belezas, digamos, né, das belezas naturais que o estado tem. Então, se mistura um pouco essa coisa da praia, da serra, da floresta, né? E com a população altamente urbanizada, acaba que a questão agrária fica escondida, né, um pouco atrás dessas belezas ou dessas questões. E não é muito debatida, não tem um reconhecimento, né? Assim, especialmente a nível das políticas públicas, enfim. E aí, né, essa junção também das belezas desse povo maravilhoso, mas também de uma questão agrária forte, que não se diferencia de nenhum outro estado, nenhuma outra localidade do país, né? Porque aqui também tem concentração da terra, também tem exploração do trabalho, e incrível que aos níveis de hoje, do século XXI ainda, o trabalho análogo à escravidão, né? Tem muita degradação ambiental, com utilização de fogo ainda pelas usinas canavieiras, tem muita utilização de veneno e agrotóxico. Então, digamos, há uma questão agrária latente aqui, né? Com muita realidade assim que nós vemos em nível nacional. E, por último, digamos, essa questão da fome, né? Se você pegar o estado do Rio de Janeiro, que é um estado dos mais ricos, né, em bens da natureza, petróleo, poderia ter também uma agricultura potente, né, no sentido da produção de alimentos, enfim. E nós temos aí, né, no Brasil, nesse último período, mais de 30 milhões ascenderam ao mapa da fome, e aqui no estado do Rio são quase 3 milhões de pessoas, né? Segundo os dados oficiais, aí 2 milhões e 800 mil pessoas estão passando fome no estado do Rio de Janeiro. Então, isso acabou, né, as contradições, digamos, né, e as potencialidades da luta, né, da luta de classes, da luta do campo, da luta dos trabalhadores e das trabalhadoras da cidade e também do campo. E o MST se constitui, digamos, com a pauta principal, que é a luta pela terra, mas muito forte nessa articulação com outras bandeiras, né, da defesa do petróleo, da educação, da saúde, do fortalecimento do SUS. Aqui no estado, essa questão da cultura é muito forte, né? Então, aí acabei ficando. Legal. Então, E faz você. 26 anos que eu Uau! estou aqui no estado do Rio de Janeiro.
Nossa, muito tempo. Assim, também citando novamente a Ruth Venceremos, como ela se fixou em Brasília, né? Acabou também deixando a Sim, origem dela. E, Marina, você agora disputa uma vaga na ALERJ, né? Na Assembleia Legislativa, portanto, candidata a deputada estadual. Como é que você isso. imagina essa disputa institucional agora? Você vinha tendo uma luta como movimento social, né? Por mais Sim. que tenha diálogos ali com a política institucional, muitas vezes com partidos políticos ou as próprias casas legislativas, você agora estará sendo eleita no outro lado da negociação, né? Lá nos projetos, apresentando projetos, nas votações, negociando com os seus pares ali. Como é que você imagina essa luta institucional? E já emendo também o seguinte: o MST está fazendo uma força-tarefa para lançar mais candidaturas neste ano de 2022? Sim, então vou começar pela última questão. O MST está fazendo esse esforço, acho que especialmente depois da vigília Lula livre, né, em que o próprio companheiro Lula nos fez uma provocação, né, de que o MST deveria deslocar uns 40 quadros aí nesse sentido da gente tanto fortalecer o Partido dos Trabalhadores, mas como também de criar instrumentos que fossem para fortalecer as nossas lutas, as nossas pautas, as nossas reivindicações e tal. E ele nos faz essa provocação muito nesse sentido de que deveríamos dispor de 40 quadros com essa experiência, né, com capacidade de mobilização, de articulação, do trabalho de base interno e externo com a sociedade. E considerando todas as contradições que nós estamos vivendo, né, da luta pela terra, da produção de alimentos, da devastação da natureza, o aumento da fome, a diminuição da produção de comida, né, no Brasil, e todas as questões que estão relacionadas a isso. Então, o MST está indicando em 11 estados do Brasil militantes, quadros, dirigentes, né, que são experimentados, digamos, há anos, que foram aprovados, né, no sentido de ter uma aprovação do compromisso com o nosso projeto, com as nossas lutas, com a forma organizativa, né, do MST. Então, e nesse sentido que eu fui indicada, né, tanto pela direção nacional do MST, quanto pela direção estadual, e em conjunto também, né, com esse debate junto ao Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. E eu penso da gente construir um mandato especialmente com duas questões, né? Primeiro, acho que de ser um mandato baseado mesmo nessa provocação do presidente Lula, de ser um mandato que seja um instrumento de fortalecer as nossas lutas, um instrumento de fortalecimento das pautas populares, né? Não vai ser um mandato do MST, mas ele tem que ser um mandato com a cara dos movimentos sociais organizados, com a cara dos movimentos populares, com a cara das bandeiras de lutas organizadas através dos movimentos sociais, né? E o segundo, eu vejo que esse mandato tem que trazer para dentro da instituição pública, para dentro da Assembleia Legislativa, o processo das experiências concretas que nós temos, né, de fortalecimento da agricultura familiar camponesa. Então, o que são experiências concretas, né, da nossa luta, tanto da conquista da terra, mas também da produção de comida, da distribuição, né, da comercialização disso. Então, isso eu acho que tem que estar dentro das nossas prioridades. E um exemplo que tenho trabalhado bastante com isso, que dialoga bastante, né, com esse objetivo, com esse intuito que nós queremos, é da gente acompanhar e fazer acontecer na prática a implementação do PENAI, que é um programa da educação alimentar, né, através da alimentação nas escolas.
porque com a implementação desse programa, a gente pode fortalecer os territórios produtivos, né, dos camponeses, indígenas, quilombolas. Quer dizer, você mexe com a economia local, né, nos municípios, porque esse programa garante que todos os municípios têm que destinar até 30% da compra da alimentação direta da agricultura familiar camponesa para as escolas, né? Com isso, você também garante que fortalece o próprio sistema educacional, né? Da educação, enfim. Porque você tem ali garantias, digamos, incentivo, inclusive, né? Da juventude, das crianças irem para a escola. Terceiro, a gente acaba fortalecendo também a própria questão da saúde, né? Ou seja, da saúde das pessoas e da saúde da natureza, que vão se relacionar, né, com essa produção e consumo desses alimentos. E o quarto elemento, eu acho que a gente garante também tanto essa questão de ser um instrumento de combate à fome, né, e também um instrumento de garantias de melhor participação, de mais liberdade, de um conforto maior para as mulheres, para as mães, que vão ter a garantia que os filhos estão na escola, que vão ter a garantia que os filhos têm comida, que têm comida saudável, né? E podem ter um tempinho a mais, digamos assim, para se dedicar a outras coisas, não só o trabalho, mas a próprios cuidados, né, com a sua saúde, ou mesmo com o tema da educação, de capacitação, enfim. Então, a gente quer trazer essas experiências concretas que nós temos, né, para dentro das instâncias legislativas e trabalhar a partir das políticas públicas que vão, de fato, atender as necessidades do nosso povo, do campo e da cidade, mas especialmente no combate à fome, né, que é o que a gente tem como da natureza, da veia do MST, digamos assim, da nossa luta concreta, né? Da luta para além da democratização da terra, então da luta também da produção e distribuição dos alimentos saudáveis. Maravilha. A gente percebe pelos números, né, que a pobreza ela tem raça e tem gênero no Brasil. Você acha que o combate à insegurança alimentar, o combate à fome também tem uma demanda ou existe uma presença maior de mulheres nesse papel? Porque há muitas camponesas e não tem como a gente negar o papel da agricultura ligado à mulher, né? Como é que você vê isso? Não, sem nenhuma sombra de dúvidas, né? A fome tem cara, tem gênero, tem cor, tem lugar, né? E ela atinge também ao campo, inclusive as próprias camponesas atinge algumas, porque a agricultura ela está esquecida, né, pelo Estado, ela está abandonada de políticas públicas, ela não tem um reconhecimento, não só a agricultura do campo, mas também a agricultura que tem na cidade. Por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, nós não temos como falar em segurança alimentar sem ter esse reconhecimento da produção de alimentos que tem na cidade, né? Então, há essa demanda desse reconhecimento e desse fortalecimento também da agricultura urbana. Inclusive, aqui na cidade do Rio de Janeiro e no estado, é muito forte a articulação estadual de agroecologia, que traz muito para o centro do debate, né? Da pesquisa, do debate na universidade, da necessidade da ciência, da tecnologia, né? Ser colocada à disposição desse processo. E, sem dúvidas, nas cidades, especialmente nas periferias, quem mais sofre com o tema da fome são as mulheres. São as mulheres, né? A maioria das mulheres que estão nas periferias são mulheres que têm que se virar sozinha, sem apoio, muitas vezes, dos pais, né? Para dar conta
da alimentação de todos os filhos, da família como um todo. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, são as mulheres pretas, né? Então, que não têm acesso ao trabalho ou que não têm as garantias, né, do trabalho. Então, eu não tenho dúvida que esse processo também, quando nós trazemos da reforma agrária popular, né, da produção de alimentos saudáveis, da defesa da natureza também, porque quando a gente está fazendo esse processo da produção de comida sem a utilização do veneno e depois sem o consumo dele, né, esse é um processo que atinge também a grande maioria das pessoas, tanto do campo quanto na cidade, que é da gente levar alimento na mesa, né, das trabalhadoras e dos trabalhadores, e a garantia da saúde das pessoas e da natureza também. Mas aí que está essa questão prioritária, eu acho que você toca, né? A fome atinge majoritariamente as mulheres, portanto, essas políticas, ou mesmo as ações que nós fazemos como movimento social, elas têm que ser prioritariamente para atingir as mulheres, né? Para atingir as mães, para atingir especialmente as mulheres, mães que vivem nas periferias das grandes cidades, que é onde estão colocadas, está inserido, né, a maior parte dos problemas sociais que nós temos no país e aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, acho que é muito importante essa construção que vários companheiros e companheiras estão fazendo, né, da importância da gente fortalecer essa unidade do campo e da cidade, mas especialmente da gente fortalecer essa unidade do campo e da favela, né? Porque se junta muito, são muito parecidos, digamos, onde estão os problemas e o potencial da gente resolver esses problemas também. A pobreza está nos dois lugares, né? É isso. Então, muito importante esse olhar, digamos, e a gente forçar, né? Cobrar, trazer essas experiências organizativas de produção, de combate à fome, para dentro da política pública, fazer isso virar política pública para fortalecer os territórios. Uhum. Bem interessante. Marina, queria te agradecer muito pela conversa de hoje e te deixar à vontade para fazer uma mensagem final e dizer algo que talvez eu possa não ter perguntado e dizer para o pessoal que a gente não combinou a cor da camiseta hoje, mas estamos combinando. Ai, que bom. Acho que hoje é um dia especial, né? Acho que é um dia que marca no Brasil uma possível transformação para os próximos anos dos momentos piores que a gente tem vivido, né, no Brasil, de ataques à democracia, então, acho que desde o impeachment contra a presidenta Dilma, todos nós sofremos muito, né, no país. E, por outro lado, também com cortes, né, dos direitos da classe trabalhadora, com descenso, né, em todas as questões, com esse aumento dos preços da comida, dos alimentos, aumento da fome, aumento do desemprego, né, como um todo. Então, acho que é importante deixar essa mensagem, vamos dizer, de esperança, né, de força, de fé, que é possível, de fato, a gente mudar esse momento que nós estamos, né? E acredito que para o próximo período nós podemos, de fato, avançar, né, nesse processo de construção e de reconhecimento dessa força que já existe, né, tanto da questão da necessidade da democratização da terra do país, né, que acredito que seja uma das principais, né, responsáveis por tanta desigualdade social, né? Eu acho que é importante lembrar, segundo o IBGE, no país, 1% tem 46% das terras, né? Ou seja, 1% tem quase a metade do Brasil. Então, também, como é que a gente pode falar em democracia nesse país se 1% tem a metade, né? Mas vejo que tem um próximo período aí que é possível a gente avançar na democratização da terra, avançar nas prioridades para a produção de comida, de alimentos, né? E com isso avançar também nessa luta
para combater a fome, né, que assola o país, assola o estado do Rio de Janeiro, assola principalmente as comunidades, as favelas, a periferia, as mulheres pretas. E acho que é um momento que a gente pode avançar também, né, na processos de recuperação e preservação ambiental, né, tanto do ponto de vista dos territórios, né, seja com plantio de árvores, e até um reconhecimento maior às instituições públicas que lidam, né, com esse tema. Então, deixo um abraço para todo mundo, obrigada. Pedir para o pessoal me seguir na rede social aí, Marina do MST, que também pode ser um espaço, né, para quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, conhecer nossas propostas, se somar com a gente aí nesse período, principalmente da gente forçar aí, ter novos membros, novos quadros e investir no movimento, nos quadros do movimento social, né, para as assembleias legislativas e a Câmara Federal. Então, um abraço e obrigada também para todos e todas. Obrigada, Marina. Até uma próxima. Boa sorte na campanha. Valeu.